Olá, paz e bem para o teu coração, paz e bem para o teu espírito. Isadora, hoje nós vamos estar falando algo interessante, o medo. O que você acha? Sim, e nós vamos estar falando do medo, porque o medo é um sentimento, né? É uma situação que nos encurrala, né? O medo nos aprisiona dentro de nós mesmos, ele traz muitas vezes medos que a gente nem sabe explicar, como o medo de pensar, né? Pensar o que você vai falar para com o outro, né? Dar o seu posicionamento, expressar pela sua liberdade, né? Exercer o poder da sua liberdade de se expressar, você se sente acuado, barrado dentro dele, né? O medo de falar, de se expressar dentro desse mesmo sentido, o medo de sentir sentimentos como amor, amizade, né? Companheirismo, alegria, tristeza. Você sente medo dependendo da situação que você está incluído, e o medo de sentir o medo, né? Mas tudo isso, Isadora, porque estamos vivendo um tempo de tendências, né? As tendências muitas vezes nos traz medo. O medo de não acompanhar as tendências. E tem pessoas que são focadas nisso e se retraem, não é? E tem medo de não estar dentro das tendências, né? De seguir uma moda, né? Ou medo de desistir de um projeto, não é? O medo de sair da performance do seu corpo, não é? Não posso comer esse alimento, não posso entrar nessa situação, porque senão tudo vai entrar em declive na minha vida, né? E até mesmo dentro do medo da oferta que o mundo oferece. O mundo oferece tantas ofertas de ostentação. Dentro desse processo da ostentação, vem as drogas como o álcool, a bebida, e aí as pessoas são levadas ao medo por aquilo que o mundo mostra, por sentir entre si não pronto para dizer não. Sim, então nós temos que ser corajosos de falar não, de dizer o não nesse mundo que estamos vivendo hoje, né? Nesse tempo que estamos vivendo. Temos que dizer não à maldade, não à mentira, não à falsidade, não à falta de humildade, à falta de compaixão. Nós temos que dizer não a essas situações. E é verdade. E por que tudo isso? Não é? Temos que dizer não. Começar a dizer não pela violência, que muitas vezes bate no racional quando nós temos uma tendência, puxa vida, por que fez isso comigo? Às vezes a gente tem que saber dizer não no sentido da violência, porque isso sim é um processo que é onde nós temos que sentir e ter esse sentimento de dizer, não, isto é perigoso para mim. O sistema de vingar, de sentir mal, de sentir ódio, violência, de ciúmes, não é? Até mesmo um sentimento de ódio, isso faz mal. Sim, e por isso nós temos que dizer não, acompanhado do ódio, né? Dizer não ao ódio. Nós temos que dizer não à falta de amor, né? Ao desamor, à falta de compaixão, à falta de humildade, né? À falta de amabilidade, a falta de olhar para o outro. Nós temos que dizer não para a falta disso, né? E dizer sim para o amor, compaixão, unidade, né? Na sensibilidade para com o outro, nós temos que dizer sim para isso. Já que é assim, Isadora, temos que então aprender a dizer não, não é? Para as vinganças, o sentimento de vingança que às vezes brota dentro do nosso coração e que nos leva a um processo de guerra, de confusão e de criar divisão e partido. Não é? Temos que aprender a dizer não, então. Sim, e temos que aprender a dizer não ao mal em si, né? Aquele que gera o mal, né? Aquele que provém ao mal, que é o nosso inimigo e não do nosso Senhor Deus, pois ele é um Senhor que não tem inimigos, né? Então temos que dizer não às tentações que vêm junto dele, né? Que provém dele e que são todos os maus, né? A violência, como você citou, o ódio, a amargura, a inveja, a ira, a falsidade. Temos que dizer não a todas essas situações. Então, se é assim, eu vou dar sequência nisso, Isadora. Temos também que dizer não, não é, às injustiças. Porque muitas vezes nós somos pegos por um sistema de injustiça, ser injusto com o outro ou com a outra, injusto no que o outro fala, no que o outro faz, num pré-julgamento que fazemos dos outros, né? Então assim, até mesmo um desrespeito que muitas vezes temos por aquilo que o outro processa. Temos que dizer não a isto, né? Porque isso nos leva ao buraco que nos afunilha, é difícil de sair. Sim, e com isso nós temos que honrar as nossas palavras, porque como diz o ditado, né, muitas palavras, muitas situações, elas são palavras que voam ao vento, né? São palavras que são jogadas ao vento. Por quê? Porque muitas vezes nós falamos de boca para fora o nosso sim, né? O nosso não contra o medo, o nosso sim
para com o medo é da boca para fora, são palavras jogadas para fora. Tanto na questão da inveja, né, da ira, do ódio, são palavras jogadas ao vento. Não tem uma certeza, né? Você só fala, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de pular de paraquedas, eu não tenho medo de trovoada. São palavras jogadas ao vento, né? É leve, o vento leva, se perde com o vento. Mas o exemplo, o vivenciar isso, o exemplo arrasta, né? O exemplo traz consigo, né? Nós vemos isso, quantas pessoas nós seguimos pelo seu exemplo, né? Nos leva junto. Podemos pensar num palestrante, num cantor, quantas multidão ele não arrasta pelo seu exemplo, né? De músicas e de presença de palco. Então temos que pensar nisso no exemplo que estamos dando. Se realmente nós estamos dando verdadeiramente no nosso coração ou não. Isso é verdade. Se é verdade que o exemplo é o que arrasta, né? Então temos que tomar cuidado muito de dizer não, então, as palavras ditas na hora errada, não é? As palavras, elas serão executadas, então temos que tomar cuidado com a forma que projetamos com aquilo que nós falamos, não é? Ser exemplo, o exemplo arrasta, então nós temos que buscar sermos espelhos, não é? Veja bem, é isso que os outros olharem em nós e vão imitar. Nós precisamos ser espelho do bem, né? Para que o outro execute uma obra boa. Precisamos provocar em nós uma tendência, né? De ser nós mesmos, de não projetar aquilo que não é verdadeiro. Não é? Então nós temos que fazer essa mudança. E aí brota em nós um sentimento de coragem, sermos corajosos. E esse sentimento de coragem que nos brota faz com que nós possamos refletir. O outro consegue ver em nós uma verdade, né? Falar com a vida, não somente com as palavras. Sim, então nós temos que verdadeiramente trazer, vivenciando na nossa vida, a nossa confiança, né? A nossa certeza. Temos que vivenciar e demonstrar que realmente o nosso barco está ancorado, que ele não está perdido, vagando por aí, né? Que ele está firme e forte na sua palavra. O que precisamos? Abrir a nossa mente. Abrir a nossa mente, não é? Para as coisas como elas devem ser feitas e como elas devem ser vistas, não é? E até mesmo, dentro do processo, processar e ser filtro daquilo que não é bom, não é? Quando abre a mente, nós precisamos abrir também os nossos olhos, porque às vezes nós estamos focando para aquilo que não é. E quando se foca para aquilo que não é, a tendência é sentir medo. E até o medo de dizer não. E um medo que nos faz viver num tempo de reclusão. Abrir os nossos ouvidos para a verdade, não para os fake news. Junto disso, abrir também o coração. E quando se abre o coração, não é? Abre o coração, aquilo que entra aos ouvidos, quando você é um filtro, vai projetar somente aquilo que é bom. Quando projeta aquilo que é bom, você começa a dar estímulos às suas células positivas. E as suas células começam a potencializar-se em si mesmo e você passa a ser um grande profissional na sua vida, em todos os âmbitos, na vida espiritual, material, profissional, social, familiar, não é? Quando você aprende a dizer o não e dizer o sim com discernimento, aprende a focar os seus olhos para a verdade, aprende a aguçar os seus ouvidos para aquilo que é verdadeiro, não é? E aprende, na verdade, a abrir o coração para a essência do bem, né? Por isso eu digo para você, neste momento, que o teu coração seja cheio de paz, não é isso? Sim, de paz, amor, certeza, verdade sem medo. E muita vida. Um beijo no teu coração e até o próximo.